recupere o tempo perdido. Capítulo 3, versículo de número 9. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Amém? Deixa aberto. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que ele trabalha? Vou parafrasear. Não adianta construirmos mansões, adquirirmos imóveis, conquistarmos bens, se Deus não tiver no controle. Se Deus não tiver no controle das coisas, como diz o Salmo 127, em vão vigia o sentinela aquela cidade. Se Deus não edificar a casa, em vão vigia, ou melhor dizendo, edificam aqueles que edificaram aquela casa. Porque todas as nossas obras, elas têm que estar perante a visão e a manutenção de Deus. E este livro de Eclesiastes, ele abre um parêntese em relação ao profeta e o rei, interessante, porque Salomão não era profeta, mas ele tinha atitudes de profeta. Apesar de que no decorrer da sua vida, ele cometeu algumas coisas que não eram tão agradáveis, não são tão agradáveis a Deus. Um homem que teve 300 mulheres e 700 concubinas, não é uma coisa de uma pessoa normal. Tinha necessidade disso. Mas, entretanto, Deus usava ele periodicamente, em um longo período, e nenhum deles foi essas escritas no livro que ele escreve, Eclesiastes, capítulo de número 3. Olha como ele começa esta passagem. Tudo tem seu tempo determinado, e há para todo propósito debaixo do céu um tempo. Ou seja, há um tempo, Yuri, que nós temos que, olha, segura esse menino aí em nome de Jesus, segura esse menino aí em nome de Jesus. Há um tempo, Yuri, que nós temos que priorizar, e é o tempo da nossa estadia na terra. Ele é um tempo minúsculo, Rodolfo. É um tempo onde nós não estamos parando para perceber, mas está passando tão rápido, e nós estamos pensando em fazer tantas coisas. Quanto mais importante é estar diante de Deus, e nós perdemos muito dos dias em tempos que coisas, ou de coisas que não são tão, louvado seja Deus, satisfatórias assim, principalmente para nossas vidas. Ele começa falando acerca do tempo. Tudo tem seu tempo, tudo tem um tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado. Quando fala que tem seu tempo determinado, é porque alguém já determinou o que ia acontecer no curso da sua vida. É como 1000 dias para um ano, um dia com 1000 anos como um dia. Ou seja, Deus sabe bem antes de tudo que vai acontecer em nossas vidas, porque Ele já determinou. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus, porque Deus já determinou que dia ia cair a folhagem daquela suposta árvore. Então, em segundo plano, ele fala assim, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Aí já é conosco. Tudo tem seu tempo determinado, porque Deus já determinou. Mas há, louvado seja Deus, um tempo para todo propósito. Você tem um propósito, você tem um sonho, mas saiba administrar o tempo para que você usufrua daquilo que Deus vai te dar. Temos que fazer valer a pena cada milésimo de segundo nos dias de nossas vidas na terra, que estamos respirando, que estamos ouvindo, que estamos olhando. Por quê? Porque Deus nos concedeu em 13 milhões de embriões. Nós fomos selecionados dentro da barriga de nossa mamãe, no ovário, e tirados, selecionados, porque Deus já tinha determinado a sua existência na terra. Mas não perca tempo com aquilo que não vai te trazer esperança. Então, no versículo de número 2, agora que nós vamos, em nome de Jesus, contextualizar o tema, parte A,
é assim que se faz início e o fim do tempo. Olha o que ele fala: há um tempo de nascer e há um tempo de morrer. Todos nós sabemos a data natalícia de cada um de nós. Eu nasci em 22 de janeiro de 1970, assim como todos vocês. Se alguém perguntar a data dos vossos nascimentos, todos vocês sabem dizer, mas a data que nós iremos morrer, nós não sabemos. E é nisso que temos que parar e analisar. Eu tenho que viver, eu tenho que curtir minha família, eu tenho que curtir o que eu tenho, eu tenho que dosar o meu tempo, o mais que eu puder dosá-lo possível, para que eu viva bem os dias de vida na terra. Porque eu sei que há um tempo, assim como eu nasci, que haverá um tempo de eu morrer. Como eu não sei esse tempo, ou a data, dia, mês ou ano, eu sei de uma coisa: eu tenho que aproveitar cada dia da minha vida. Cada dia da minha vida, para mim, ele é precioso. Aí, na parte B do versículo 2, planeje bem o seu futuro. Diz assim, ó: há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tudo que nós falamos, seja de que forma for, a Bíblia sempre, ela nos repete antes. Não tem aí ditado que você diz assim: você vai colher aquilo que você plantar? Não tem assim? Você colheu isso que você plantou. E é fato. Você tem que planejar o que você vai fazer, porque toda ação, ela é sujeita a uma reação. Então tudo que você fizer de benéfico, tudo que você fizer de bom, você vai receber lá na frente, ou você vai colher lá na frente o que você plantou lá atrás. Isso não tem nada a ver com salvação, tem a ver, com um dia de vida na terra. Ou seja, tempo de plantar e de arrancar o que se plantou. O que é que você está colhendo hoje? O que é que você está colhendo hoje no seu casamento? Com sua esposa, com seu marido? O que é que você está colhendo hoje com o fruto do seu relacionamento? Ou seja, seus filhos. Você plantou, você que fez. É usuário, é traficante, lésbica, homossexual, não importa, é um ser humano gerado de você e sua esposa, de você e seu marido. Então aprenda a conviver com essas adversidades. Amém? Porque assim é que Deus faz. E o que Deus faz, o homem não desfaz. Então o que é que eu tenho que fazer? Se meu casamento está consumindo o meu tempo de vida na terra, eu tenho que fazer por onde Deus mudar esta história. Porque Deus não é homem que minta, nem filho de homem para que se arrependa daquilo que Ele prometeu. Então se você já está no lugar certo, servindo a um Deus correto, a um Deus certo, cabe a você agora aprender como pedir: Senhor, cuida do meu filho, cuida da minha esposa, cuida dos nossos maridos. Senhor, precisamos ser felizes no tempo de nossas vidas. Então, o que é que ele diz no versículo 2, parte B? Tudo aquilo que você planta, você vai colher. Por isso é que antes de você pensar em fazer o mal, reflita, analise. Não é porque nós hoje estamos na igreja que nós somos santos, não. Nós somos passivos a erros e falhas. É por isso que nós temos que ir lá no Salmo 127 e pedir a Deus a direção de tudo que nós iremos fazer. Seja o que for, apresenta a Deus, ainda que seja num tempo bem curto. Senhor, o Senhor está no controle disso, Senhor, me mostra, porque eu vou meter as caras, mas se o Senhor não for comigo, eu não vou. Então, igreja, parte A, do versículo 3. Há tempo de morte, há tempo de cura. Diz assim: tempo de matar e tempo de curar. Quantos personagens bíblicos nós vimos Jesus ressuscitar, o próprio Eliseu ressuscitar, dentre outros que a Bíblia não consultou, ou melhor dizendo, não consultaram os homens e não colocaram, porque se a Bíblia ela fosse relatar tudo o que aconteceu desde o início do século, desde o início dos tempos até a vinda de Jesus, até
o regresso de Jesus para sua casa, não ia. Tem alguns historiadores famosos que dizem que nem os milagres de Jesus a Bíblia poderia contabilizar. Então tem pessoas que morreram como Judas, como Saul, tem pessoas que morreram como Moisés, tem pessoas que tiveram enfermidades na Bíblia que morreram, mas teve outras que não, que Deus trouxe a cura. Então nós temos que aprender a viver com a vida de Deus e aprender a viver com a morte de Deus, como o Chile falou aqui nesse instante. Não compete a nós irarmos com a perda de um ente querido. Assim como houve na vida dela, houve na minha, na vida de muitos de vocês que perderam entes queridos precocemente por causa das suas atividades na vida, nós não podemos irarmos com Deus por causa dos tais fatos. Porque tem pessoas que Deus enviou no tráfico, enviou no homossexualismo, enviou na prostituição, enviou no roubo, mas tirou de lá, e hoje são grandes pregadores de Deus, são grandes homens e mulheres, mas tiveram que outros que não, melhor dizendo, outros não. Deus levou até a morte, pôs até a sepultura, mas cabe a Deus fazer todas as coisas. O que nós temos que fazer é aprender a determinar o nosso tempo diante de Deus, ainda que os fatos não sejam tão satisfatórios em nossas vidas assim. Parte B, tempo de perda e tempo de conquista. Parte B do versículo 3, tempo de derrubar e tempo de edificar. Tem tempo que a gente precisa perder uma coisa, né? Derruba-se uma coisa, não propositalmente, mas pelas necessidades da vida, perdemos algumas coisas, é derrubado diante de nós. Mas tem tempo que nós também estamos alegres, porque estamos edificando algo, estamos conquistando algo. Tudo isso compete pela vontade, ou acontece, melhor dizendo, pela vontade de Deus. Compete a nós, igreja, hoje, como homens e mulheres de Deus, como eu falei há poucos instantes, em vez de usar a boca para ficar dando vazão a Satanás para trabalhar em nossas vidas, usa a boca para glorificar a Deus, para que Ele venha trazer dias de abundâncias nas nossas vidas. Consiste em viver conforme a determinação de pastor. Lá em casa é um pandemônio, é uma loucura. Pastor, lá em casa parece um hospício, um lugar de doido. Ei, você está centrada. Se tem hospício lá, você é o médico, você é o psiquiatra, você é o psicólogo, você é tudo para todos que estão em tua casa. Aquela loucura, ela não pode atingir você, muito pelo contrário. Você tem que dizer: há um Deus em minha vida hoje. Antigamente eu entrava nessas discussões, antigamente eu entrava em conflitos com vocês, mas hoje não. Hoje eu estou blindado pelo poder do Santo Espírito, que está em Efésios capítulo 6, versículo 10. Couraça da justiça, sapato da preparação da paz, capacete da salvação e a espada, que é a nossa palavra. Versículo 4, tempo de tristeza e tempo de alegria. Parte A, há tempo de chorar, também há tempo de rir. Todos nós, igrejas, todos nós somos passivos a chorar, a se lamentar, a lamuriar mesmo. Ninguém aqui vai perder um ente querido e vai ficar dando risada. Ninguém aqui vai perder o emprego e vai ficar sorrindo. Ninguém aqui vai perder uma esposa, um marido e vai ficar dando risada. Não. É um tempo de chorar, mas como ela falou, o choro durou uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então há tempo de a gente se entristecer, mas que nós não venhamos fazer dessa tristeza uma coisa recorrente, para que nós não venhamos ter depressão. Para que serve a igreja, se não para nos alimentar com a palavra de Deus, conforme o curso dessa vida? Só se embaraça e se embriaga nesses deleites do mundo quem não está firmado na promessa, através da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, em meio a tudo isso que está acontecendo, ela me deixa fora. Porque até meu corpo podem matar, como diziam os apóstolos, mas o meu espírito tem que estar na dispersação do Senhor. Podem queimar o corpo, podem arrancar a cabeça, podem enfiar a espada, mas o teu espírito tem que estar preparado na dispersação do Espírito de Deus. E hoje, pasme,
Mas hoje, século 21, reverteram-se os valores. O povo preza o corpo, a beleza física, os bens materiais, e estão bem longe de serem dispersos ou estarem na dispersação do Espírito, porque vivem o tempo todo homem contra homem, mulher contra mulher, homem contra mulher e mulher contra homem, pai contra filho, filho contra pai, e assim vai sucessivamente. Mas os que estão blindados pelo poder do Santo Espírito não valorizam tanto assim a carne e nem a beleza estereótipo, mas sim aquilo que Deus pôs dentro de mim e de você. Estão trocando aqui tem uns que estão trocando valores, mas eu vou cortar esse mês, esse ano mesmo, falei, principalmente nos grupos, eu vou cortar um bocado de coisinha aqui esse ano, um bocado de coisinha que eu vou cortar. No lugar de se aparecer no clube de Chacrinha, do Bolinha, de Faustão, de Gugu, aqui é lugar de adorar a Deus. Aqui foi e nunca vai ser como o homem quer. Se tiver que crescer, vai ter que crescer na dispensação do Santo Espírito de Deus. Se não, pode ser bom como for. Parte B do versículo 4. Tempo de plantar e tempo de arrancar. A mesma coisa que nós falamos no versículo 2. Tempo de nós aprendermos a edificar as coisas na dispersação do Espírito Santo conforme a vontade de Deus, e há tempo de nós usufruirmos daquilo que nós lutamos, almejamos a adquirir nos dias futuros, mas priorizamos no tempo atual, ou seja, abdicamos de algumas coisas, abdicamos de fazer isso para conquistar aquilo, abdicamos de conquistar isso para Deus nos levantar aquilo, ou seja, pagando um preço para que Deus estabeleça sobre nós um decreto de vitória. Então aprenda a plantar para que Deus junto com você promova a sua colheita, para que você não venha se queixar como muitos mortais, como muitos que dizem ser homens e mulheres de Deus, mas vivem na miséria, não conquistam nada. Aí alguns que conquistam são ladrões. E eu tenho culpa que você fica olhando para a minha vida, eu crescendo, e você parado, paralisado, não está plantando nada. É como se eu estivesse na vinha lá cavando, sabe? Que eles falam aqui de acordo com o tempo. Naquela época, eles eram munidos disso, de plantação, de gado. Então estou aqui cavando a minha valazinha para plantar minhas coisas. Está você lá olhando, olha, está plantando, está plantando. De repente, quando eu estiver na colheita, você vai estar dizendo: por que foi que ele ficou tanto assim? O que é que aconteceu com ele? Porque no tempo em que eu estava trabalhando, você estava fofocando a minha vida. Parte B do versículo 4, não é isso? Parte A do versículo 5. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Há tempo de nós aprendermos que vai ter coisas em nossas vidas que não vão estar mais conosco, que vão se esvairando, porque vamos crescendo. Eu me lembro que quando eu tinha entre 7, que nós começamos a ter uma consciência, assim como Davi, até os meus 16 anos, nós famílias eram mais unidos naquela época, porque o mundo não tinha todos esses atrativos, principalmente as redes sociais, não tínhamos. Era televisão preta e branca. Quem tinha televisão colorida era uma tela que se punha na frente da televisão com cores variadas, das quais na nossa visão nós víamos as coisas coloridas. Na realidade ela era uma ilusão de ótica. Não tínhamos telefone fixo e nem móvel. Não tínhamos como conversar. As coisas antigamente era como no tempo das igrejas primitivas, como Paulo escrevia cartas a Efésios, a Colossenses, a Filipenses. Nós quiséssemos comunicarmos com um dos nossos parentes, tínhamos que fazer uma carta, um telegrama, pôr no envelope, selo, tudo direitinho. Aí para chegar o correio, vamos supor 7, 15, 20 dias depois que aquela carta era chegada às pessoas. Morreu um parente meu aqui, enterrei hoje, mas meus parentes lá de São Paulo, um exemplo, de Rio de Janeiro, só iriam saber 20 dias, 15 dias depois que a carta chegasse. Hoje não. Hoje nós varamos o mundo. A Ucrânia está com guerra com a Rússia.
Tudo o que acontece lá, nós vimos em tempo real. Pastor, isso é bom? Negativo. Sabe com que é que eu imagino isso, Rosenildo? Com a pregação que você fez ontem. O fruto do meio do Éden. Porque o que é que gera isso em nossos sentimentos? Revolta, ira. Como eu vi um tanque passando por cima de um carro, sabe-se lá quem estava dentro daquele carro, se tinha crianças, idosos, seja quem for, vi um tanque passar, aquilo vai fazer o que em nós? Despertar em nós um sentimento que não precisaríamos. Então nós vivíamos naquela época mais unidos. Família se comunicava com família, ia um na casa do outro, dormia, passava dias na casa um dos outros. Tinha uma família que morou com a nossa família, com seis integrantes da família, morou conosco mais ou menos uns 6 anos. E nós nos tínhamos como irmãos. Hoje nós, mesmo com toda a tecnologia, não nos falamos muitas vezes por ano. Por quê? Cresceu muito os desejos, sabe, de conquistar, a vontade de crescer, é cada um no seu, e inventaram até agora cada um no seu quadrado, e esquecemos que nós somos famílias. Então, há tempo de se apegar, mas há tempo que tudo Deus deixou escrito através do rei Salomão. Versículo 5, parte B. Há tempo de estar juntos e há tempo de estar só. E ele está dizendo aqui: há tempo de ajuntar pedras e há tempo de... há tempo de espalhar pedra e há tempo de ajuntar. E há tempo de abraçar e há tempo de afastar-se de abraçar. Eu falei sobre isso aqui um dia, né, sobre essa pandemia. Você via um ente querido seu por longos anos você não via. E qual é a primeira ação que nós tínhamos? Né? A nossa ação provoca nela uma reação. Íamos abraçar ela e obviamente eles viriam, nos abraçariam. E aquilo era uma comoção. Há tempo de se juntar, há tempo de abraçar. Mas agora não, agora é um toquinho de mão. Porque Deus promoveu um tempo para consertar a terra, endireitar as eiras, peneirar os verdadeiros adoradores que ficarão no seixo, mas os outros que não ficarem morrerão e serão entregues nas mãos de quem tem direito. Versículo 6: tempo de correr atrás e tempo de esquecer. Diz assim: há tempo de buscar e tempo de perder. E nós temos que aprender isso, a viver com as perdas do dia a dia. Nem sempre a gente vai estar por cima, nem sempre nós vamos estar ganhando, nem sempre o nosso casamento vai estar indo de vento em polpa, nem sempre a nossa casa vai estar completamente direcionada pela vontade de Deus. E nós temos que aprender a viver com os ganhos e com as perdas, porque tudo acontece pela permissão de Deus e pela vontade de Deus. Mas pastor, e que motivo tenho eu de vir para a igreja se sofro os mesmos danos de quem está no mundo? O motivo prioritário é a tua salvação. Mas alogrado a isso, você pode até passar por um momento caótico, como uma pessoa mundana passa, mas só que sobre minha e sobre a sua vida há um anjo do Senhor que nos guarda para passarmos por essas tribulações. Versículo 6: tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tem pessoas que ficam se apegando a algumas coisas. Você quer ver uma coisa? Eu aprendi isso com meu pai. Nós fazemos filho, mas para o mundo. E muitas vezes ficam mães brigando com os vossos maridos por causa dos filhos. Seus filhos vão criar asa igual a Red Bull. Assim eu deixo também um recado para os pais. Tá ali, ó. Quando fizer uma maioridade, vai largar a gente, ó. E quem vai ficar um na costelinha do outro são os velhinhos, que se mataram por causa dos filhos
que por muitas vezes são ingratos e egoístas, só pensam nos vossos umbigos. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Que eu tenho que tratar os meus filhos? Não, mal não. Mas aprenda a trabalhar a tua mente, que a tua esposa é tua esposa, e teu filho é teu filho, que teu marido é teu marido, e teu filho é teu filho. Nossos filhos têm que ter dengo, carinho, mamadeira e leite quando estiverem assim pequenos. Mas já depois de burras e burros velhos criados, nós temos que aprender a doutriná-lo com os ensinamentos da palavra. Não fazer a vontade dos filhos. Você quer ver um exemplo? Aquela mulher, Richthofen, que eu não sei nem o primeiro nome daquela mulher, que mandou matar os pais, Susana Richthofen. Imagina pela forma que os pais, que pelas formas das fotos, né? Eu não fiz psicologia na mão fazer, dá para analisar. E pela forma que ela respondia as perguntas, ela era tratada com maior dengo do que adiantou. Talvez os pais dela entrassem em conflitos conjugais por causa dela. O que foi que ela fez? Então, aprendeu, é homenzinho, mulherzinha, temos que tratar com eles como pessoas adultas. E tem mamãe e papai que está tratando os burros velhos, com o corpo cheio de cabelo já, em um bocado de lugar, onde o sol não brilha, como se fosse... Aí o marido pede a comida, vai botar você. A mulher, vem, não quero conversa não. Aprenda a centralizar o seu casamento. Você é minha esposa e você é meu filho. Eu sou seu marido e ele é teu filho. Primeiro eu, segundo você, primeiro você, segundo eu e terceiro ele. Deu dengo. E outra, nosso país, da forma que rege as coisas, quando ela sair da cadeia, o dinheiro que está lá no banco está correndo juros e mais juros, que vai ser repartido entre ela e o irmão, e ninguém pode impedir isso. Versículo 7. Tempo de rasgar e tempo de costurar, né? Tem tempo em nossas vidas que a gente tem que destruir, né? Desfazer algumas coisas, porque talvez não esteja correspondendo às nossas expectativas, seja ela conjugal, familiar, seja ela profissional, secular, em todos os âmbitos. Mas tem tempo que nós temos que costurar aquilo que se foi rasgado. Quer um exemplo? Amizade. Tem amizade que nós temos que cortar, porque não está nos fazendo bem. Tem amizade que nós temos que separar desses tipos de amizade, porque não está trazendo bem a nossa vida financeira, a nossa vida espiritual, a nossa vida conjugal e a nossa vida familiar. É o que eu digo aqui sempre. Gente na casa de gente direto gera consequências desagradáveis em todos os aspectos, seja ele financeiro, familiar. Hoje a situação está difícil. Imagina toda hora você ter uma pessoa indesejada na sua casa. Você vai comprar R$100 de carne, dá para você comer, eu e a mulher ali, o menino, 2 dias. Tem gente se organizando na casa dos outros, só serrando. Eu falo direto, e falo mesmo. Não tem vergonha na cara. Está todo dia na casa dos outros comendo, está todo dia na casa dos outros serrando, as coisas estão ruins. Esse tipo de amizade, eu como pastor lhe aconselho, corte esse tipo de amizade.
Mande embora, porque só está te trazendo prejuízo. E sem contar com os problemas conjugais, porque muitas vezes o cônjuge não quer falar na frente, fica brigando com a mulher ou com o marido por causa daquelas visitas indesejadas, ou perdão, indesejáveis. Lá em casa eu não quero ninguém. Vai não, vai não, vai não, vai lá em casa não, assim, não, toda hora, não vai não, vai não. Se você fosse, leve sua compra, leva um frango assado, compra ali, passa no coisa, compra um arrozinho. Aí depois é capaz de chegar lá em casa, a minha esposa, como é mão aberta, faz um banquete, ainda vai sair e dizer: "Ô pastor, tem dinheiro, menina, às vezes comeu um ovo frito, comi um caviar na casa do pastor", só para ter o prazer de degrinir a imagem do homem de Deus. Como diz um louvor, né? Não conte seus maiores sonhos a ninguém. Aí fica em sua casa, fica sabendo dos seus segredos, fica sabendo das suas intimidades. Eu não gosto, às vezes eu aceito, mas eu não gosto de pessoas dentro da minha intimidade direto. Eu falo com ela direto no Doioff. Eu não gosto de muito rasga-cedo, eu não gosto. Eu sou bem sincero, eu não gosto. Aí quem vai ouvir não é a pessoa, é ela. Então a gente tem que aprender que tem que ter um tempo que a gente tem que rasgar. Mas tem pessoas que se afastou por motivos fúteis, e é uma boa amizade, não para ficar em nossas casas, mas aí você tem que reconstruir aquela amizade, costurar aquela amizade. Pessoas que você não viu há anos, que por um motivo ou outro teve uma discórdia boba, reconstrói aquela amizade. Não para estar em tua casa de manhã, meio dia, de noite, falando do pastor, falando da pastora, falando dos irmãos, falando de A, de B, de C. Não, essas amizades não prestam. Essas amizades que ficam pegando você e mostrando o defeito dos outros não prestam, porque quem tem telhado de vidro não joga pedra no telhado dos outros. Às vezes um outro me conta assim uma coisa, quando eu sei que é para a benéfica da pessoa, até, mas quando eu vejo que é para criticar, eu aí faço de conta que estou fazendo parte daquela conversa, mas Deus está vendo tudo. Versículo de número 7, parte B. Tempo de estar calado, essa é boa demais, e tempo de falar. A Bíblia fala que é bem melhor a gente ouvir mais e falar menos, do que falar mais e ouvir menos. Por quê? Há um problema crucial nisso aí. Quem fala demais não tem capacidade de ouvir, e quem não ouve não tem capacidade de interpretar aquilo que se ouve. Ou seja, fala demais, fala pelos cotovelos, às vezes fala bobagem, se prejudica pelo que falou e não dá ouvidos àquilo que se é dito para a edificação da tua casa, da tua vida, seja em que parte for. Então aprenda, tempo de ficar calado quando a pessoa falar, que tem uma dela mesmo, né? Uma pessoa que está errado, você está falando e está batendo e não para ouvir. Está errado, você está aconselhando e ainda está ali com o ímpeto do diabo, do capeta, falando mal, falando. Cala a boca para ouvir, para ver se Deus muda esse modo teu, para que lá na frente você não se estrepe. Mas, como diz o mundo aí, se conselho fosse bom era vendido. Tempo de amar e tempo de aborrecer, normal, seja no casamento, na área familiar ou em um ciclo de amizade. Nós temos que entender que somos homens, né, dona Rosana? Somos vulneráveis. Tem hora que a senhora se chateia com a Rosana, tem hora que a Rosana se chateia com a senhora, mas é o tempo que a gente teve de se aborrecer. Mas entretanto que nós nos amemos, para que aquele tempo não prolongue-se por muito tempo, para que nós venhamos aproveitar com boas maneiras, bons modos e uma boa vivência o tempo que Deus determinou, que está lá no primeiro versículo, que nós não sabemos qual o dia que nós iremos morrer, mas Ele já determinou. Então, por não sabermos, e não vamos conversar, porque Ele não vai nos revelar o dia que nós iremos morrer, o que compete a nós? Aproveitarmos o tempo com diligência, capacidade, inteligência, para que nós venhamos ter uma vida plena
e boa. Amém? Há tempo de guerra e tempo de paz. Tudo isso, igreja, está logrado a nossa existência nessa terra. Tudo isso aqui, ó, todos nós somos atribuídos de tudo isso. Tem momento que você está em paz com o vizinho, com um amigo. Tem momento que vocês estão em pé de guerra, que brigam, discutem. Hoje eu vi uma cena, não é chocante não, porque já vi coisas piores. Uma família brigando com a outra, o cara entra em uma L300, L200 chama, né? Entrou num carro e meteu o carro por cima do afeto dele lá. O cara pulou, o carro pegou aquele carro do outro lado lá, mas esse cara estava com um pauzinho na mão. Eles estão num tempo de guerra. E como diz Moisés, cadê Moisés? Oi, Satanás quer beber sangue. Não, moça? Satanás está doido para beber sangue, vixe. Ele não é vampiro, mas ele ama derramar sangue, de verdade. E por último, no versículo em que nós começamos, que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os exercitar. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração do homem. Olha para isso. Sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Ou seja, Deus deixou tudo de bandeja em nossas mãos. Mas cabe a nós sabermos o certo e o errado. Porque olha o que ele diz, pegou, tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração do homem, sem que esse possa descobrir a obra que Deus fez do princípio ao fim. Tudo que Deus fez já está determinado. E qual foi a obra que Deus fez na minha e na tua vida, que hoje tem mais relevância? A nossa comunhão com Cristo. Porque depois do final segue-se o juízo. Que nós aprendamos a dosar os nossos princípios, que nós aprendamos a reanimar os nossos conceitos conforme a vontade de Deus, para que o diabo não roube de nós a nossa coroa, que é a nossa trajetória até as hóstias celestiais. Já tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer bem na sua vida. Não é verdade? Todo mundo procura seu bel prazer, todo mundo procura alegrar-se em si mesmo, todo mundo procura agradar aquela pessoa que ele quer agradar. Mas será que nós estamos agradando a Deus? E também que todo homem coma, beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Quem é pintor, quem é eletricista, quem é motorista, quem é encanador, quem é engenheiro, tudo um dom que Deus derramou na vida de cada homem, e que ele faça bem, para que Deus possa trazer em nome de Jesus em evidências tudo quanto ele plantar, ele possa colher em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa nos ajudar